Olá, segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, educando que está aí nos acompanhando, o seu responsável, que também possa estar junto com você aí, claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aí sobre engenharia genética, falar um pouquinho sobre essas alterações aí que podemos fazer, né, para benefícios de produção, para benefícios da saúde, os debates que existem em relação a esses produtos. Tá bom? Quero dizer que é uma honra estar aqui, né, retornando com vocês, desejar um ótimo ano bom aí para todos. Tá bom? E comigo está aqui a nossa querida professora Jennifer, dando-nos a honra hoje. Boa tarde, alunos, alunas, colegas professores, quem mais estiver assistindo. É sempre uma oportunidade incrível estarmos juntos para produzirmos construção de conhecimentos, e ainda mais um tema tão atual, não é, Ed? Então, por causa da relevância desse tema, falar sobre organismos geneticamente modificados, os transgênicos, é muito importante que todos participem do chat. Se os alunos estiverem presentes, por favor, coloquem o nome deles para valorizarmos a presença deles. Sempre, sempre. É a razão de estarmos aqui, são os nossos educandos, né? Sempre. Gente, então vamos primeiro para aquela partezinha mais burocrática aí, né? Vamos ver qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. Então tá aí, ó, reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a terapia gênica, e analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios da utilização de produtos geneticamente modificados disponíveis no mercado. Então essa aí é a habilidade que a gente pretende trabalhar hoje, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Então é bom aí, né, você ter o caderninho do aluno em mãos, né, nós vamos aqui refletir juntos, interagir no chat com a professora, tá, fazer um debate aí gostoso, resolver as atividades, né, e sempre trocar informações, tá bom? Bom, o objetivo específico desta aula é entender o que são organismos geneticamente modificados e como esses organismos podem ser utilizados na promoção de saúde, além de compreender o que é terapia gênica. Tá bom? Então, para começar aí, a gente vai já chamar vocês para a conversa aqui. Né? Eu dei o título da aula assim, você já comeu um alimento transgênico? Então, a gente precisa saber primeiro o que é um organismo transgênico. E eu vou deixar aí 3 minutinhos para você falar para a professora Jennifer lá no chat, e aí a gente vai discutir isso aí. 3 minutinhos, tá bom?
Obrigada, professores. É sempre muito importante as interações de vocês para que possamos construir juntos esse conhecimento sobre os transgênicos. Então, Ed, colocaram aqui algumas coisas. Sim. Os transgênicos, eles estão algumas vezes associados às questões dos riscos, Sim. porque é uma alteração genética de determinados alimentos e isso traz uma insegurança muito grande. Sim. Também falaram sobre a importância dos transgênicos para produzir resistência, Interessante. mas também os riscos à saúde do indivíduo. Ok. Então, na verdade, há um debate, né, em relação a isso, dentro da comunidade científica, né, existe já quase que um consenso de que é seguro, tal, mas ainda há alguma resistência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante na aula. Tá bom? Primeiro, né, a gente precisa entender, então, o que é um organismo transgênico. Tá? Basicamente, a palavra transgênico quer dizer que você alterou o material genético, de alguma forma. Alterou o material genético intencionalmente, né? Porque pode acontecer acidentalmente, e aí aconteceu uma mutação e tal. Mas quando você altera intencionalmente, né, e aí você dá esse nome de transgênico. Como você faz isso? Já a gente vai ter até uma animaçãozinha aqui que explica os detalhes, mas basicamente você usa uma ferramenta, né, que é uma espécie de uma proteína que ela vai cortar o DNA num trecho que você escolheu e vai colocar um pedaço do DNA de um outro ser vivo ali. Tá bom? Para que isso? Bom, para que aquele ser vivo que eu estou criando tenha características que naturalmente ele não teria. Tá? No alimento, né, na produção de alimento, por exemplo, isso está ligado à produtividade. Tá? Então, existe um debate, né, sobre isso, já nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas basicamente o organismo transgênico seria esse organismo que passou por este processo. Tá? Normalmente você usa bactéria ou vírus, o vírus pode ser usado como um vetor, né, do material genético para fazer essa mudança. Bom, mas eu queria saber se vocês conhecem este símbolo, né? Este símbolo aí, ele tem que estar em qualquer produto que tenha passado por algum processo de transgenia ou que tenha contato, pelo menos contato, durante a sua produção com algum material que seja transgênico, né? Por lei, este símbolo tem que estar em todo este produto. E aí eu até deixei aqui no meu planinho de aula para você, se você quiser procurar no seu armário lá, ver se tem alguma coisa lá dentro do seu armário que tem este símbolo. Eu já vou dar uma dica, tá? O que a gente tem bastante aqui no Brasil de transgênico é soja. Então, se você tiver aqui algum produto de soja no seu armário, dificilmente não será transgênico. Tá? Eu acredito que, por exemplo, os óleos de soja, hoje que existem no mercado, todos são transgênicos. Pelo menos assim, nos mercados mais comuns. Talvez, né, naqueles mercados mais voltados para produtos orgânicos, naturais, você ainda encontre alguma coisa livre de transgênico. Mas hoje, o normal é ter o óleo, pelo menos, ser transgênico. Então, a gente precisa conhecer, né? O que é isso que a gente está comendo? É bom? Não é? É ruim? Tá? Essa é a ideia. Bom, mas antes de eu falar como é que funciona, eu quero saber. Vamos falar de uma parte boa aí, primeiro, né? De um organismo geneticamente modificado, tá bom? Então, assim, ó, pode colocar aí na tela a perguntinha. Ó, você já ouviu falar sobre a bactéria que produz insulina humana? Como isso é possível? Qual a vantagem de produzir um organismo geneticamente modificado como esse? Então, mais 3 minutinhos aí para você.
Muito obrigada pelas interações. Eu e o professor Ed ficamos muito felizes. Todos que estão participando, escrevam, falem o que vocês pensam, o que vocês lembram sobre a participação dos seus alunos também. Vamos ver aqui as interações, Ed? Sim. Então, eles escreveram que a vantagem desse tipo de tecnologia é salvar vidas. Oba! E Isso que é muito importante para a preservação e durabilidade da espécie humana. Perfeito. Muito bem. Então, assim, a gente tem que imaginar, olha só, gente, primeiro a gente tem que entender por que produzir insulina humana, né? A gente tem que saber que a nossa insulina ela é produzida no pâncreas, tá? Normalmente, todo mundo produz insulina no pâncreas. Só que a gente pode ter algum probleminha e produzir não em quantidade suficiente ou nem produzir. E aí a gente precisa de uma insulina de fora do nosso corpo, precisa ser injetada no nosso corpo. Tá? Antes dessa técnica, olha só, era extraído de pâncreas de animais, principalmente de suínos, que acredita-se que tem uma anatomia aí bastante semelhante à do ser humano, em alguns aspectos. Né? Então, você tinha que extrair de animais. Então, olha a vantagem, além de tudo isso que já foi dito. É claro que eu sempre, quem já assiste minhas aulas sabe, né, que eu falo que a minha resposta nunca é a melhor resposta, é só mais uma resposta. É sempre muito importante a participação de todo mundo, né? A nossa aula aqui ela é coletiva. Nós estamos aqui com um monte de professores aí no aplicativo, né? Então a gente está aqui, na verdade, mostrando um norte que talvez nem seja o melhor norte, é só mais uma forma de fazer. A gente tem várias formas de fazer uma aula, né? Essa é só mais uma. Tá bom? Bom, então, o que acontece? Essa bactéria Escherichia coli, que ela é utilizada aí para fazer para extrair essa insulina, ela é comumente encontrada no nosso trato digestivo, tal, né? E ela tem uma função ali, que ela pode até causar um problema, né? Vir a se tornar um problema se ela começar a se reproduzir além do que deveria, mas normalmente ela está lá já ajudando a gente. Tá? E aí pegou-se então essa Escherichia coli e conseguiu-se alterar o gene dela para que ela pudesse então produzir insulina. Pois bem, mas como que isso é feito? Né? Então vamos tentar explicar aí uma técnica que a gente fala que é a técnica do DNA recombinante, tá bom? Eu fiz eu produzi uma ilustração. Uma animação. Eita, encostei aqui. Eu produzi uma animação aqui mais ou menos. Né? Então vamos ver aqui se ela consegue nos ajudar. Muito bem. Então isso aqui está representando uma bactéria. Pode. Isso. Isso aqui está representando. Isso. Melhor cortar para mim. Isso aqui está representando uma bactéria. Tá bom? Isso aqui está representando uma célula eucarionte. Vamos voltar lá. Muito bem. Estou encostando o braço aqui. Pronto. Então, aqui está representando uma célula eucarionte, aqui está representando uma bactéria. Ok? Este aqui está representando o cromossomo da bactéria. Vai aparecer o nomezinho aí. Isso. E aqui o plasmídio. Muito bem. Pois bem. E aí você tinha lá a membrana citoplasmática, né? Espera aí que eu vou tentar voltar um pouquinho. Aqui. Muito bem. E aí você tem a membrana citoplasmática e o núcleo. Muito bem? Lá no núcleo, você vai ter o cromossomo, certo? E saindo do cromossomo, você vai ter o DNA. Coloca um pouquinho a imagem lá para eles verem. Por favor. Isso. Então, ela é uma imagem, assim, não lá muito caprichada, mas dá para entender. Tá bom? Pode deixar a imagem aí mesmo. Pois bem, aqui, gente, o que está acontecendo? Esse risco preto que eu coloquei, ele tá representando a enzima de restrição.
O que a enzima de restrição faz? Essa enzima ela não é natural, tá? Ela foi criada pela engenharia genética e ela encontra algumas combinações, né, de nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Recordando, então o nucleotídeo é aquela unidade que forma lá a fita do DNA, que eu vou ter a adenina, a citosina, a guanina e a timina, tá bom? E aí, quando tiver determinada sequência, a enzima de restrição consegue cortar essa fita. Tá? Então você veja que são reações químicas, né? A gente faz a imagenzinha aqui, legal, vai lá, corta e tal, mas tudo isso aqui, gente, é representação. Tá bom? Isso acontece de uma forma química. Tá bom? Muito bem. Então, retornando aqui, terminando de cortar. Pois bem. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter, na bactéria aqui, eu vou ter, então, o cromossomo bacteriano, e eu vou ter esta parte aqui que a gente chama de plasmídio. É essa parte que ela é utilizada. Por que essa parte é utilizada? A bactéria ela sofre algumas mutações naturalmente. Tá? E ela consegue passar essas mutações para uma outra bactéria que às vezes nem é da mesma espécie, através desse plasmídio. Tá bom? E quando a gente descobriu isso, a gente descobriu que era possível fazer o quê também? Fazer com que a bactéria consiga carregar um pedaço de DNA que eu queira de um organismo para outro. Então eu corto o pedacinho do DNA que eu quero, que está representando aí no meu slide. Pode colocar um pouquinho lá o slide? Isso, essa fitinha vermelha aí está representando o pedaço de DNA que eu quero. Tá bom? Então eu tenho o plasmídio lá na bactéria, tenho o cromossomo bacteriano e tenho, em vermelhinho aí, o pedaço de DNA que eu preciso utilizar. Bom, no caso lá da bactéria que vai produzir insulina, este pedaço de DNA, ele tem a informação que tem lá no pâncreas, na célula do pâncreas, para produzir insulina. Tá? Então, eu estou recortando a informação que estava lá na célula do pâncreas e vou colar na célula da bactéria. Basicamente é isso, né? É o famoso corta e cola que a gente faz no computador. Tá? Só que aqui, é lógico que é em nível molecular, e isso é um trabalho que é feito, né, para você aí que está pensando no seu projeto de vida, é um trabalho que é feito por um pessoal aí da área da biologia, mas que é especializado, né, ao ponto de se criar uma engenharia, aí, que é a engenharia genética. Tá bom? Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Era para ser mais rápido, mas o professor fez uma animação que não ficou muito rápida. Aqui. Então aqui, preciso voltar um pouquinho. Pronto. Aqui, pode colocar a figura, por favor. Isso, está vendo aí? Imagine que, então, eu consegui colocar esse pedaço do DNA lá no plasmídio da bactéria e, a partir de agora, então, ela passa a produzir. De onde eu tirei esse DNA? Do pâncreas. Tá bom? Então, é assim que é possível. Isso aí é chamado de técnica do DNA recombinante. Tá bom? Você pode ver isso em livros textos, você vai ver a sigla DNA com um R minúsculo antes da sigla do DNA. Tá bom? E aí, só para encerrar. Então é isso. Muito bem. Dito isto, agora eu quero saber de vocês. Por que há aquele símbolo, né, em todos os transgênicos? Ou deveria ter? Tá? Então, por que há um símbolo para alertar os consumidores se determinado produto é transgênico? 3 minutinhos aí.
Mais uma vez, obrigada pela participação. Vamos ver aqui. O símbolo dos transgênicos é importante para alertar que não é um produto orgânico. Olha. É um direito dos consumidores terem acesso a essa informação para que eles possam escolher. Muito bem, parabéns. Viu? Quem foi que deu essa contribuição aí? Foi o professor Eric. Ô, professor, obrigado, viu? E assim, ó, gente, é isso. Tá? Primeiro, a gente tem que entender que há um debate. Tá? Que, é lógico que o cientista que é da engenharia genética, ele sabe ali a segurança com que ele está trabalhando e tal, mas ainda há um debate com relação a o quanto de risco se corre. Vou dar um exemplo. Imagina você, a soja está lá no seu ambiente ali, né, de monocultura e tal, e vem um polinizador, né, e aí ele vai pegar o pólen desta planta e vai para a floresta, vai para outras plantações, vai para... E aí? Será que vai ter alguma alteração? Eu vou falar para vocês pesquisarem isso, inclusive. Será que vai ter alguma alteração? Porque já existe, tá, gente, um debate, até de empresas que cobram dinheiro de produtores porque algum polinizador colocou acidentalmente lá na plantação do cara que não queria transgênico. Tá? Então existe um debate muito intenso com relação a isso ainda hoje. Então, uma das questões é essa. A outra questão é o quão seguro isso é para nós. Por exemplo, nos alimentarmos, né, de um alimento que é transgênico, que passou por um processo em que uma bactéria foi utilizada e aí foi colocado um pedacinho de um DNA de um outro ser vivo. Para vocês terem ideia, existe uma semente, né, que falaram que por ela ser transgênica, ela iria produzir mais. Mas sabe por que ela produz mais? Porque a fábrica que a produz também produz um veneno tão forte que só ela, que é geneticamente modificada, aguenta esse veneno. Então, modificaram geneticamente não para ela ser resistente à praga, mas para ela ser resistente ao veneno e poder jogar mais veneno. Esse é um fato, tá? Esse é um grande debate que tem. Peraí, mas e esse veneno todo vai para onde depois? Né? Então, a gente não estou nem falando aqui da questão genética, da questão da mutação gênica, mas para você entender que esse debate precisa ser feito.
Tá? E eu não vou aqui nem defender quem é a favor, nem quem é contra, mas que o debate precisa ser feito, que eu acabei de mostrar aqui, né? A bactéria que produz insulina, maravilhoso, gente. Já pensou? Você ter que ficar ali, né, extraindo dos animais, tal, etc. Então eu acho que tudo a gente tem que buscar o quê? O meio termo, né? Até onde isso é bom? Quando começa a prejudicar? Porque já que é uma ciência que está fazendo isso, eu acho que tem que ser racional, né? Não pode ser passional, nem para um lado e nem para o outro. Ela tem que ser racional. E tem um Né? elemento, né, de que está aí permeando essa discussão, que é a questão de que nós vivemos em sociedade. Sim. E que, enquanto seres humanos, nós estamos construindo, né, tecnologias para produzir um bem-estar social. Teoricamente, nós temos potencialidades para isso. Mas todo efeito gera consequências. Sim, e essas sempre. consequências elas precisam ser analisadas socialmente. Exatamente. Por isso a importância de entender, olha, essa tecnologia, né, essa engenharia genética, ela permite salvar vidas, como foi colocado, mas ela também gera efeitos que também não são desejados, né, como o excesso de agrotóxicos, né, que vai para a planta e acaba sendo consumido, né, pelo indivíduo que não consegue compreender todas as camadas de complexidade desse processo. Exatamente. E há também, né, a gente tem que lembrar assim, é como um medicamento que há o efeito colateral. Então, será que não dá para cortar o efeito colateral, diminuir? Né? Então, vamos ver aí. Tá? E existe ainda alguns debates. Assim, o pessoal que trabalha aí com engenharia genética, né, os engenheiros genéticos, geneticistas, como a gente costuma falar, assim, são praticamente unânimes em dizer que não, é seguro, já foi testado, tá? Beleza, eu sou um cara que eu acredito na ciência, não tenho fé, tá? Não tenho fé em nada, muito menos em ciência, tá? Eu acho que a gente tem que questionar sempre, mas os caras estão lá publicando, etc, beleza. Tá? Mas eu acho que a gente precisa ler com calma, que foi o que a professora falou, até onde vai o meu grau de entendimento, entender o que eu posso, né? Buscar várias fontes de informação é importante. Tá bom? Muito bem. E a gente tem que lembrar também que no Brasil, desde 2005, existe uma lei, tá? A Lei 11.105, que ela vai falar que a Lei de Biossegurança, que entre outras coisas é ela que vai exigir que esses, não só alimentos, mas qualquer produto que tenha contato com essa manipulação gênica, tem que estar sinalizado. Ok? Depois, se você quiser, pesquise lá a legislação, porque ela existe ainda hoje. Tá bom? Estão querendo acabar com ela, mas ela ainda está aí. Tá bom? Muito bem. Dito isto, eu quero saber se você conhece uma outra técnica. Terapia gênica. O que é? Eu vou dar aí mais 3 minutinhos para você.
Muito obrigada pelas interações. Nós temos 2 interações aqui muito interessantes. Uma foi, terapia gênica é um tratamento, né? Sim. Muito bom. E a outra foi da professora Luísa, dizendo a introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. Olha, perfeito, maravilhoso. Então, olha só que interessante. No caso da terapia gênica, você pega um vírus, né, que é um vírus, adenovírus, que a gente fala. Por que ele é adenovírus? Porque ele é um vírus que vai ter o seu material genético de DNA, daí que vem o termo adenovírus, tá bom? E aí você pega, você modifica este vírus, tá bom? O material genético dele com a técnica de DNA recombinante que a professora falou e que eu mostrei ali naquela pequena ilustraçãozinha, aquela pequena animaçãozinha, tá bom? E aí o que vai acontecer? Esse vírus, ele vai ser programado para levar esse pedaço de DNA bom para a célula que está com o DNA falhando. Por quê? Algumas doenças muito graves são causadas por uma única proteína, um polipeptídeo, que está sendo produzido de forma errada. E o que é isso? É um erro na ordem do DNA, na ordem ali das letrinhas, ATGC, lembra? Adenina, citosina, guanina e timina. E se você tem um erro ali, dá para você corrigir esse erro. Lógico, você não, mas um engenheiro genético, aí, um geneticista, para ele isso aí vai ser tranquilo. Ele vai lá, manipula o vírus, um cara que quer causar doença para você, ele pega e modifica, tira o DNA do vírus, coloca o DNA que é bonzinho, e o vírus vai levar para a célula, e quando ele fosse, entre aspas, adoecer aquela célula, na verdade ele vai estar corrigindo o erro que está no DNA. Nossa, isso já existe? Já existe. Tá bom? Ó, tem até uma figurinha aí, ó, bonitinha, para você ver. Ela está em inglês, mas eu acho que vale a pena, mas é o que eu acabei de falar. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Para a gente encerrar, eu quero dizer primeiro assim que foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Começamos aí a nossa recuperação, né? Vou ficando por aqui, não sei até quando, tá bom? Porque a gente está esperando chegar o professor de biologia. Assim que o professor de biologia chegar, eu volto para o meu posto lá de ciências e só lá, né? Que a maioria do pessoal que está aqui comigo também participa lá na ciência com a gente, tá bom? E eu quero desejar um feliz ano novo a todos, e eu quero que você deixe a sua opinião aí, ó, um minutinho, tá? Você vai deixar a sua opinião sobre as técnicas discutidas nessa aula. Você é a favor? É contra? Ponto a favor? Ponto contra? Um minutinho. Esse tema é bastante controverso, né, porque assim, ao mesmo tempo que tem a possibilidade, né, de produzir insulina, sim, de aumentar a produção dos alimentos, nós também temos efeitos colaterais, como você bem colocou, que ainda são desconhecidos, por causa que, pensando na história da ciência, é uma técnica muito nova. Né? Então, existe um avanço, né, da engenharia genética, pode curar doenças, prolongar a vida, gerar bem-estar, né? Ao mesmo tempo, gera um custo para os pequenos agricultores e para a saúde, uma vez que
pode influenciar no desenvolvimento de alergias, né? Pode também influenciar numa certa resistência a antibióticos. Sim. Então, parece que o segredo que os professores estão colocando aqui é investir nas pesquisas para que essa engenharia, essa arquitetura genética, ela seja usada com cuidado. Perfeito. Maravilhoso. Gente, eu quero agradecer a participação de todos, em especial aqui a professora Luísa Melfi, que está aqui com a gente, o professor Marcos Antônio também chegou aqui. Gente, foi uma honra, um prazer, né? E feliz ano novo para todo mundo. E estamos juntos aí nessa recuperação. E não esquece de deixar aí a sua opinião, tá bom? Entra lá, bate aí no QR Code. Isso. E aí você diz se gostou, se não gostou, o que foi chato, o que foi legal. Falou, um abraço.